Então, num sistema elevatório, um sistema que envolve a sucção e o recalque, nós precisamos entender o seguinte: esse sistema, então, por meio de uma bomba, vai conduzir forçadamente esse fluido aqui, a água, do reservatório aqui de um poço de sucção até um reservatório numa outra cota. Acontece que, para a gente dimensionar essa bomba, nós vamos usar a seguinte equação. O dimensionamento da potência da bomba para ela recalcar, né, essa água é dado pela seguinte expressão. A potência do motor da bomba é o peso específico do líquido, que a gente vai chamar aqui de gama. O peso específico da água é 1 kN por metro cúbico. Essa informação precisa gravar, tá, pessoal? Ou 1000 kgf por metro cúbico. Vazão, altura manométrica e rendimento da bomba. Então, potência é gama QH sobre 75 vezes N. Essa altura manométrica que aparece na equação para dimensionar a potência da bomba no sistema elevatório, ela corresponde à altura geométrica. Quem seria a altura geométrica? Simplesmente a diferença de nível, desse nível inferior para o outro nível. Então, essa diferença de nível é altura geométrica. Acontece que, quando a água começa a ser escoada nesse conduto, existe uma determinada perda de carga. Essa perda de carga vai ocorrer ao longo do comprimento da tubulação, que nós vamos chamar de perda de carga distribuída, e também ocorre a perda de carga nas conexões, válvulas, registros, que nós vamos chamar de perda de carga localizada. E aí, a bomba, além dessa altura geométrica, ela vai precisar também vencer essa altura decorrente das perdas de carga. Então, nós vamos ter perda de carga na sucção e perda de carga no recalque. Então, a altura manométrica que a gente utiliza no dimensionamento de uma bomba é a somatória da altura geométrica, mais as perdas de carga na sucção, mais as perdas de carga no recalque. Essa é a altura que a gente utiliza aqui na formulinha. Bom, dito isso, vamos verificar os problemas que a gente encontra nas questões da VUNESP. Para o abastecimento do reservatório de água de um bairro, foi construída uma linha de recalque com 500 metros de comprimento, que deve captar a água na cota 768 metros e elevá-la até a cota 799 metros. A vazão de água prevista na linha é 20 litros por segundo. Sabendo que a perda de carga acidental na linha é de 4,5 metros e que a perda de carga unitária na tubulação é 0,004 metros por metro, a potência requerida da bomba, um rendimento de 80%, é de... Bom, o que temos de informação aqui? Nós sabemos qual é a altura geométrica. A altura geométrica corresponde à diferença de nível. Então, nós temos as diferenças de cotas. Nós sabemos também que foi dado qual é a perda de carga que ocorre nas conexões, válvulas, registros, que é 4,5 metros, e sabemos que a perda de carga distribuída ao longo do comprimento de tubulação é 0,04 metros por metro. Só relembrando, né, pessoal, a gente pode obter esse valor aqui, por exemplo, pela equação de Reis-Williams. É uma equação em que a gente consegue obter o valor da perda de carga distribuída. Analisando as questões da VUNESP, não é costumeiramente ela já fornece essa informação da perda de carga distribuída.
Bom, então a gente precisa encontrar qual é a altura manométrica para aplicar na equação da bomba. A potência da bomba é o peso específico da água, a vazão, a altura manométrica e o rendimento. O peso específico da água é conhecido, a vazão foi dada, o rendimento foi dado. O que nós temos de incógnita é qual seria a altura manométrica dessa bomba. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, a altura geométrica é simples, né? Basta a gente fazer diferença de cotas. Lembra, pessoal, aqui das notas de aula? Altura geométrica é essa diferença de nível. Simplesmente a diferença de nível. Então, a gente tem aqui a cota inferior e a cota superior. A diferença dessas cotas corresponde à altura geométrica. Acontece que temos aí um sistema com um determinado comprimento, que foi dado também no enunciado, um sistema aí de abastecimento com uma linha de 500 metros de recalque. Aliás, com 500 metros aqui que tem que construída nessa linha de recalque. E aí a gente consegue, a partir dessa informação, calcular qual é a perda de carga. Então nós vamos ter como perda de carga total aí localizada nessa linha de 4,5 mais a perda de carga distribuída ao longo da linha. Se a linha tem 500 metros e para cada metro é perdido 0,004, se eu aplicar essa continha, né, 500 vezes 0,004, eu conheço qual foi a perda de carga total distribuída ao longo dessa linha de recalque. E aí, somando a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada nas conexões, válvulas e registros, a gente tem a perda de carga total. Lembra que a altura manométrica é a altura em que a bomba precisa vencer, além do desnível geométrico, as perdas de carga. Então, a altura manométrica corresponde a 31 metros mais 6,5, o que dá 37,5. Para sair com a potência em cavalos, a gente precisa entrar com o peso específico da água de 1 kN/m3, a vazão em litros por segundo. Está aqui, 20 litros por segundo. A altura manométrica em metros. Rendimento está em porcentagem, a gente divide o percentual. Com isso, né, pessoal, aplicando aqui a formulinha, a gente chega que a potência da bomba é 12,5 cavalos. Então, essa formulinha, vejam, né, pessoal, não é dada, a gente precisa memorizar ela. Potência é gama Q, altura manométrica, sobre 75 vezes o rendimento. Veja esse outro problema aqui, pessoal. Ó. Também uma questão recente de 2022 da Unesp, que envolve bombas. Em um edifício foram instaladas duas bombas iguais, ligadas em série, para elevar 15 litros por segundo de água do reservatório inferior para o superior. É como se a gente tivesse essa situação, né? Olha lá, imagina que a gente instala aqui duas bombas, uma num sistema em série. Se a altura manométrica do sistema elevatório é de 40 metros, vejam pessoal, aqui já foi dada a altura manométrica. 40 metros, o rendimento da bomba é 80%. Qual que é a potência de cada bomba? Bom, num sistema, numa associação em série, né, pessoal, a gente tem essa disposição. Então, imagina essa situação no reservatório inferior, duas bombas associadas em série e o reservatório superior. O exercício fornece a informação que elas têm que elevar 15 litros por segundo. Então, eu aplico a equação,
Substituo a vazão por 15, altura manômetro de 40, rendimento de 80%. A gente chega numa potência de 10 cavalos. Como as bombas estão em série, essa potência vai acabar sendo dividida para duas bombas. A vazão que elas precisam, a vazão que o sistema precisa é de 15 litros por segundo. Para isso, seria necessário uma bomba de 10 cavalos. Como elas estão em série, a gente divide essa potência por 2. Então, a resposta é 5 cavalos. Então, lembrar, quando a gente tem potência, quando a gente tem uma associação em série, a potência então fica dividida para cada bomba. Olha um exercício agora que envolve um sistema de bombas associado em paralelo. No sistema de recálculo de um edifício foram instaladas duas bombas hidráulicas iguais de 7,5 cavalos de potência e rendimento de 80%, ligadas em paralelo. Se a altura manométrica da instalação for 45 metros, qual é a vazão de água no sistema em litros por segundo? Vejam a diferença, né, pessoal? Olha uma associação de bombas em paralelo. Essa aqui é uma associação em série. Numa associação em paralelo, o que acontece? A vazão que passa por cada bomba aqui, ó, é a metade da vazão do sistema. Então, quando eu aplico a equação potência, gama, que é a altura manométrica, sobre 75 rendimento, sabendo que essas bombas estão associadas em paralelo, então eu preciso dividir essa vazão por 2. A potência das bombas são iguais, de 7,5 cavalos, está aqui 7,5. O peso específico da água é 1. E aí eu faço o que? Sobre 2, a vazão eu não conheço, é coisa que você está perguntando. A altura manométrica precisa ser vencida. É 45 metros, rendimento 80%. Daí a gente chega então que a vazão é 20 metros cúbicos por segundo, que para cavalo você tem que corrigir. Faz 20 litros por segundo. Corrigir aqui, tá em cavalos. Então, da alternativa D.